Bom estar de volta. Então, agora vamos falar sobre os números racionais, tá bom? Então, agora os nossos números racionais, eles são representados pela letra Q. Q de quociente, tá bom? Quociente por quê? Porque ele vai levar a gente a uma fração. E eu vou começar a falar um pouco sobre isso. Então, primeiramente, nós conhecemos nossos números naturais, que é representado pela letra N. São aqueles números que a gente aprende naturalmente. 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. E na última aula, nós aprendemos os números inteiros, tá bom? São aqueles que são representados pela letra Z, que é uma ampliação do conjunto nosso dos números naturais. Que é os números naturais agora com a presença do nosso elemento oposto, né? Então, N natural de natural, Z de inteiro. Inclusive, se você souber um mnemônico para associar o Z de inteiro, deixa aqui nos comentários, tá bom? Para ajudar mais gente, tá? Eu praticamente não conheço. Talvez se você chamar de zinteiro, né? Assim como você fala zoios, orelhas, ouvido, né? Fala zinteiro, né? Tá? Aí você deve estar agora se perguntando, pô, por que que alguém botou os números inteiros com a letra Z, né? Isso aqui vem do alemão, tá bom? Algo desse tipo aqui significa número, tá bom? Referenciando, inclusive, acho que algum alemão. A Alemanha e a França são os berços nossos da matemática. Não é muito importante, tá bom? Vamos voltar aqui o que importa, que é os nossos números agora racionais. Os números racionais são aqueles números compostos de dois números inteiros que podem ser escritos da forma de fração, de maneira que, como eu te chamei a atenção da última vez, o meu denominador ele tem que ser diferente de zero. Então, vamos relembrar lá da nossa continha, né, que a nossa tia Teteca nos ensinava. Aqui eu tenho o meu numerador, vamos botar aqui com as nossas letras. Aqui eu tenho o meu numerador. Aqui eu tenho o meu denominador. Aqui eu tenho o meu quociente. E esse aqui é o meu resto. É o resto meu da divisão. Ele pode ser bem reduzido se eu for botar uma vírgula e aumentar o meu quociente. Então, ou seja, quando eu represento uma fração do tipo A sobre B, ela é igual a alguma coisa. Ela é igual a esse Czinho aqui. E esse Czinho aqui, ele é chamado de quociente, de com Q. Então, justamente por isso, eu vou representar ele pela letra Q. Então, os meus números racionais são representados justamente por esse motivo, pela minha letra Q. E ele é composto de dois números inteiros. Ah, 1,2 sobre 2 é um número racional? É, meu amigo. Por quê? Porque 1,2 ele pode ser escrito como 2 sobre 10 sobre 2. Tá bom? Ou seja, repare uma coisa, são números inteiros e mais para frente, quer dizer, ainda nessa aula, ó, tá logo aqui embaixo, eu vou falar um pouco sobre as propriedades dos nossos números racionais. Então, o que eu te chamo a atenção é, os nossos números racionais são compostos por um par, tá, de números inteiros, aonde o meu denominador, tá vendo aqui, ó, olha só, ele tem que ser diferente de zero, mas ambos pertencem ao conjunto dos números inteiros. É representado pela nossa letra Q, que eu já expliquei para você, e é um número, é claro, que agora reúne todas as frações. Como anteriormente a gente tinha falado sobre a divisibilidade, ou seja, lá quando o meu 2 divide 6, e acabou criando um problema, porque 2 não divide 7. Mas repare uma coisa, apesar de 2 não dividir 7, é um número que existe. Então imagina lá que você compra uma pizza lá. Normalmente a pizza que você compra, ou ela vem dividida em 4 fatias, ou ela vem dividida em 8. Mas olha, você poderia dividir ela em 7?
Poderia dar mais trabalho? Muito mais trabalho, entendeu? Mas existe uma divisão de 2 para 7, assim como existe uma divisão de 1, que era uma pizza, para 7. Não é um número conveniente? Não, não é nem um pouco. 1 para 8 é bem mais conveniente, assim como 1 para 4, né? Que é igual a 0,25, né? Ou seja, você vai comer 25% de uma pizza. Mas existe sim esse número. E aí criou-se esse problema que a gente acabou vendo dentro da nossa divisibilidade. Tá bom? Então, para resolver esse problema, foi criado aí para sua alegria mais um conjunto, tá bom? Que agora é o conjunto dos números racionais, tá bom? E dentro desse conjunto dos números racionais, nós vamos ter algumas propriedades que eu agora vou estar falando. Além das outras propriedades que eu já falei para você, a associativa da adição, a associativa da multiplicação, elas continuam valendo aqui dentro dos números racionais. Isso me abre um parênteses para te chamar a atenção para mais uma coisa. Lembra que eu te falei que o conjunto dos números naturais, ele é um subconjunto dos números inteiros? E se eu estou usando um par de números daqui de dentro do conjunto dos números inteiros para chegar a um outro resultado, então o conjunto dos números inteiros ele é um subconjunto dos números racionais. Então, ou seja, eu poderia até pegar assim, olha, todos racionais, não negativos, diferente de zero, onde o meu Bzinho ele é igual a 1, isso daqui é igual ao conjunto dos números naturais, racionais. Então, ou seja, eu poderia pegar qualquer valor de A, ou seja, 2 sobre 1, é igual a 2. Isso aqui é um número natural. Tudo bem? Ou seja, eu consigo achar todos os meus números naturais dentro do conjunto dos meus números racionais. Então, eu vou chegar à seguinte conclusão, que os meus naturais estão contidos dentro dos meus números inteiros e vão estar contidos dentro dos meus números racionais. O inverso também pode ser escrito. Os meus racionais contêm os meus números inteiros que contêm os meus números naturais, tá bom? Isso também pode ser escrito. E dentro ainda, agora sim, dentro da nossa propriedade de números racionais, eu vou chegar a umas seguintes conclusões. As minhas frações, elas podem ter uma igualdade, tá bom? Então, se eu chegar e dizer para você que 1 sobre 2 é igual a 2 sobre 4, isso é verdade se a multiplicação cruzada, repare aqui, ó, AD, BC, é aquela famosa multiplicação cruzada que você não sabe por quê, está aqui. O porquê dela é essa propriedade de igualdade. Então, ou seja, 4 vezes 1 dá 4. Vamos botar aqui, ó. 4 vezes 1 é igual a 2 vezes 2. 4 vezes 1, 4, que é igual a 2 vezes 2, 4. Então, a fração meio é igual à fração 2 quartos. Por quê? Porque unicamente a multiplicação cruzada dela dá o mesmo resultado. Então, ou seja, eu posso ter frações que são múltiplas uma das outras, né? Eu poderia ter o meio, o 2 quartos, o 3 sextos. Repare que eu estou multiplicando. Ó, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Essas frações aqui são todas iguais, ó. 1 vezes 10, 10. 2 vezes 5, 10. Tudo bem? Então, ou seja, essas frações aqui, elas não são diferentes. Apenas essa é a que a gente vai, daqui a pouco, vai chamar ela de redução máxima, tá bom? É a menor fração reduzida. Mas ainda dando mais prosseguimento, ainda dentro das nossas propriedades, a propriedade que a gente também vai conhecer agora é a propriedade da adição. Então, por exemplo, se eu tenho meio e eu quero somar com 1/3, como é que eu faço isso? Simplesmente, ó, eu pego o produto desses números aqui, tá bom? Ó, 2 vezes 3, 6, e faço uma multiplicação cruzada também, ó. 3 vezes 1, 3, mais 1 vezes 2, 2. E aí, ó,
5 sextos. Basicamente, foi isso aqui que aconteceu, olha. AD, BC e BD, tá bom? Repetindo então, vamos fazer de novo uma outra conta aqui, ó. Vamos pegar 1/5 mais 1/4. E aí eu poderia pegar da mesma maneira, 5 vezes 4, 20. Então, repare aqui, eu fiz um produto. Faço produto aqui também na minha diagonal. 4 vezes 1, 4. Mais 1 vezes 5, 5. 4 mais 5, 9, 20 avos. Está aqui também a minha soma. Então, a adição de fração vai ocorrer dessa maneira aqui, tá bom? Então, ainda dando prosseguimento, também temos a nossa multiplicação de fração. Então, por exemplo, se eu tiver meio vezes 1/3, a minha multiplicação ela é imediata. 1 vezes 1, 1, e 2 vezes 3, 6. Renan, e a divisão? Calma, vamos ver ainda mais para frente, tá bom? Um conceito de cada vez. Mas o que é importante você saber é que a minha igualdade de frações ocorre se eu multiplicar em diagonal ou em x, como assim você prefere, e achar o mesmo número. A minha adição de frações também, ó, lembre-se dessa cruzada aqui, ó, e eu vou ter a minha distributiva da multiplicação em relação à adição em cima. A gente já viu essa propriedade. E eu também, aqui no quociente, eu vou ter o produto dos dois denominadores. Vamos relembrar também que isso aqui, ó, meu numerador, e esse aqui o meu denominador. O resultado da divisão de A por B é o meu quociente. Bom, e é claro, por fim, temos 3 exemplos de subconjuntos importantes também dentro do conjunto dos números racionais. É aquela mesma ideia que a gente viu dos números inteiros. Aqui eu teria os racionais não negativos, só que assim, eu não sei o menor número mais próximo de zero para começar. Eu poderia começar como 0 sobre 1 bilhão. Mas aí antes dele teria o 0 sobre 1 trilhão. E antes dele ainda teria o 0 sobre 1 quadrilhão. Então, não repare uma coisa. Aqui, esse meu número B, ele pode tender ao infinito, pode ser o maior número possível, e ele vai ficar bem próximo agora daquela minha reta, né? Lembrando aquela minha reta real, ó. Vamos voltar, né? Então, assim, ó, se eu pegar 1 dividir por 2, eu vou ficar aqui, ó, no meio. Se eu dividir por 3, eu vou ficar aqui. Se eu dividir por 4, eu vou ficar aqui. Por 5, por 6, até que vai chegar uma hora que eu vou ficar bem próximo do zero, mas eu nunca toco, tá bom? Daqui a pouco eu falei aqui 0 sobre 1000, me desculpe, 0 sobre 1000 é 0, tá? Se eu não tenho nada e divido com 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão de pessoas vai receber nada, tá bom? Essa é a realidade. Me desculpe, eu quis dizer aqui 1 sobre 1 bilhão. Ou seja, esses valores aqui vão se aproximar muito de zero, mas nunca vão chegar a ser zero, tá bom? Então, seja, eu não vou representar um número aqui, simplesmente porque eu não tenho como a ordenação dos nossos... Deixa eu aumentar aqui. A ordenação dos nossos números racionais vai existir. Eu consigo comparar se uma fração é maior do que outra, se é menor do que outra. E eu vou ensinar isso aí para você também dentro dos nossos exercícios. Mas o que eu quero saber, o que eu quero te mostrar para você é que eu não posso garantir que a menor fração é tal. Não vai existir. Por causa das nossas infinidades de números, do próprio número, do próprio conjunto dos números inteiros que são infinitos. Tudo bem? Então, é claro, terminando aqui, assemelhado muito ao conjunto dos números inteiros, como a gente acabou de ver, eu vou ter então o conjunto dos números racionais não negativos, os racionais não positivos e os racionais não nulos. Tudo bem? Então, eu espero essa primeira parte que você tenha entendido. E lembrando mais uma vez, se você tem um mnemônico aí para os números inteiros, deixa aí nos comentários. Ajuda mais gente, tá bom? Te vejo na próxima. Forte abraço.